Uma anedota, então, eu me lembro quando eu estava fazendo uma apresentação, quando eu estava conectando Heráclito com Hegel, e o professor me olhou estranhamente, mas como assim conexão? Essas ideias antigas, essa, esse Heráclito, isso, isso não pode ser identificado em Hegel. E, e isso foi. E ele disse: não, não, você não deve fazer isso. Ele disse: você está comparando Heráclito e Hegel? Nunca. Então, o mais irônico disso é que não haveria Hegel sem Kant, Aristóteles, Platão e os pré-socráticos. Hegel, o próprio Hegel, era um estudante de Platão e Aristóteles. E ele tentou corrigir Kant. Então, sem entender os grandes filósofos do passado, você não pode entender Hegel. Hegel é difícil ler, obviamente. Uma página já é muito difícil. Ele é um dos filósofos mais obtusos que existe. Mas, não obstante, você não pode entender Hegel se não puder entender a influência, especialmente de Platão e Aristóteles e Kant, cada um dos quais tiveram profundas influências sobre Hegel. Então, minha próxima questão, falando da história, da importância da relação da história e filosofia, uma das citações de Pico é que história precede a filosofia. Então, minha pergunta é: por que o conhecimento da história é relevante para o estudo da filosofia? Os objetivistas costumam utilizar uma forma de argumentação metafísica. O conhecimento implícito de alguns fenômenos metafísicos, então o conhecimento implícito de algumas ideias epistemológicas, parece construído e já vem desde cedo. Por exemplo, causalidade. Nós obtemos isso de uma forma primitiva, mesmo antes de termos uma palavra causalidade ou causa e efeito, uma palavra para isso. Mas nós temos uma ideia geral, e isso é que nos permite construir e chegar a relações causais. Eu empurro a bola, ela rola. E agora entendo, opa, essa coisa causalidade, eu afeto a causa e surge o efeito. Mas como eu disse, isso se torna uma espiral. Eu vou aprendendo sobre ciência, sobre a causalidade, no caráter humano, na história, na política. Isso é verdade tanto para a filosofia como para a história. De certa forma, a filosofia é mais primária, e a maioria dos objetivistas entendem isso. Porque, na verdade, há conceitos implícitos metafísicos que temos que subjazem e são a fundação para tudo que sabemos. Por outro lado, a filosofia é o estudo da humanidade. É basicamente a ciência, a mais humana das ciências, porque estuda a relação entre a consciência humana e o mundo. É um tópico amplo, então nos dá conselhos normativos sobre como pensar, ser lógico, ser objetivo, se eu posso resumir, nos dá conselho normativo sobre como nos comportar, seja moral, seja íntegro, não viole os direitos dos outros. Então é normativo como factual. Mas é
mas é uma área humana, baseada num conjunto de abstrações, e Ayn Rand sempre insistiu que as abstrações de sua filosofia eram todas indutivamente geradas. A parte dos principais axiomas, que são óbvios, né? Existência, consciência e identidade, desde a percepção dos sentidos. Então, nem precisamos disso, de uma palavra quando na nossa infância, porque é óbvio e pervasivo. Mas, separado desses três axiomas, literalmente, com exceção desses três axiomas, tudo é indutivo. Tudo é aprendido através da indução. Então, se eu fosse dar um argumento político, a liberdade funciona, promove o bem-estar, gera prosperidade, permite que sejamos humanos e felizes. Então, como eu tiro isso do chão, né, sem conhecer a natureza humana? Como eu defendo isso sem um conhecimento da experiência humana, com e sem liberdade, por exemplo? Os tipos de liberdade, como afetam as pessoas. Não. A história é a base factual do que os humanos fizeram e foram. Tudo é isso que nos informa sobre a natureza humana. Rand sempre diria, antes da Revolução Industrial, eu nunca poderia ter tido essa ideia de que a razão é a ferramenta básica do homem, de sobrevivência do homem. Ela organizou toda a sua ética em torno da ideia de que, desde que, como a razão é o nosso meio básico de conhecimento, é o nosso meio básico de sobrevivência. Então, é a virtude primária. E todas as virtudes são expressões de seja racional. Pense racionalmente, né? A racionalidade é a virtude básica, da quais as outras são oriundas. Pensando nesse nível, a organização do nosso conhecimento, nós estamos falando aqui, transformando em unidade, nós não podemos nos engajar nessas abstrações até que alcançarmos determinada idade, até termos conhecimento suficiente para inferir indutivamente as coisas. Eu posso inferir coisas da minha experiência pessoal, sim, por minha própria introspecção, e é daí que tiro muitas ideias filosóficas básicas quando estou na minha infância. Essas ideias filosóficas básicas que estão em todos. No início elas não são muito conscientes, mas que baseiam o resto do seu conhecimento. Mas você vê que existe que parte dessa espiralidade é que eu estou aprendendo sobre mim mesmo. E talvez mais importante, da minha experiência pessoal. Mas o conhecimento histórico é a base factual para as induções generalistas sobre a humanidade. Rand estudou isso, estudou primeiro história. Então, e perguntaram para Prikov por que ela fez isso. Como eu saberia sobre a natureza humana se eu não aprendesse como as pessoas agiam, se comportavam e como isso se deu na história? Você não pode defender qualquer proposição, nenhuma proposição, sem algum tipo de base factual que é amplo o suficiente para comprovar que isso é verdade sobre a natureza humana. A natureza oferece a base factual para a inferência indutiva em que consiste toda a filosofia. Mas será um vai e volta, um processo que vai e vem. Eu vou aprender algumas coisas sobre humanos
com base na minha experiência na história. Vou verificar os meus conceitos filosóficos, melhorarei eles. Eles me levarão a novas perguntas e áreas especializadas e assim vai. Então vou elevando, sempre revisando todo o meu conhecimento antigo quando eu descubro algo novo. E concluiremos que serão possíveis e vão fazer parte do nosso conhecimento total.